quase ficando pronto também. É 2015, Junho de 2013. Eu também já. Podemos entrar ao vivo? Bom, aqui já estamos ao vivo no Facebook da Gastro. Aqui também no Insta da Gastro e no Insta do Almino. Pessoal, não deixa de compartilhar a live, tá bom? Vai dando seu joinha. Estamos entrando ao vivo. Onde que tá aqui? Estamos aqui com o Dr. Nestor, Boa noite a todos. Dr. Rafael Olá, pessoal. Chamamos a galera aí. e a doutora Manuela também. Oi. É a doutora Manuela que fica respondendo as suas perguntas quando nós não respondemos ao vivo, viu, pessoal? Aqui estamos aqui também. Esperando o Dr. Almino chegar pra gente começar a live. Não esquece de compartilhar. Pessoal, começando, daqui a pouco o Dr. Almino está chegando. Opa, o que aconteceu aqui? Travou a imagem. Olha só que coisa que aconteceu. Travou aqui a imagem. Por que não aparece aqui ao vivo? Ó, travou a imagem. Manu, você tá show de som. Hã? Você tá show de som. Você de quê? Travou a imagem. Aconteceu, Achou? não sei. Que bom. Trabalho. É melhor mandar tudo mais completo, porque é mais garantido. Né? Esqueceu num restaurante aí. Boa noite, pessoal. Vai compartilhando aí. Manda por SMS, por Messenger, pra todo mundo. Tá valendo? Bom, aqui nós já estamos ao vivo. Doutor Almino, dá uma boa noite pro pessoal. Boa noite a todos. Estamos começando um pouquinho atrasado hoje, porque todos nós terminamos o consultório essa hora, então às vezes tem um pequeno atraso na consulta aí, mas vamos embora. 15 minutos que a gente perde agora, mas 15 minutos que vier depois. Nós vamos, de qualquer jeito, é 1 hora, nós não vamos encurtar. É 1 hora de live, 1 hora de GOC Live para vocês. E nós estávamos conversando agora exatamente a situação já de quantas lives dessa nós tivemos. Porque hoje, Nestor, Rafael, Manuela, um dos pacientes falou comigo assim: doutor, mas como é que vocês arrumam assunto para tanta live? Onde é que vocês vão buscar assunto? E essa live de hoje é a live de número 28. Mais de 6 meses que nós estamos aqui com vocês já, todas as quarta-feiras, não falhamos nenhuma. A ideia é não falhar também. Se o Natal cair na quarta-feira, nós vamos falhar. Não, dá tempo, porque das 7 às 8 e depois não dá tempo. É quarta. Bem, Gente, eu estou acostumado. então sejam todos bem-vindos à GOC Live. Oi? O nosso, Não sei, pode ser, eu vou o começar. nosso tema hoje vai ser o programa da cirurgia bariátrica, o antes, o preparo, a execução da cirurgia e o acompanhamento a posteriori. E eu acho que a gente entender esse timeline, né, que é um programa progressivo, é muito importante. Eu acho que é fundamental para o resultado adequado do procedimento. Então eu acho que a gente poderia começar e perguntando aqui para o Dr. Nestor. Vamos falar agora de período de preparo, Nestor, o pré-operatório. Muita gente se pergunta assim, mas será que essa cirurgia é para mim? Será que eu tenho condições de fazer uma cirurgia bariátrica? Será que eu posso fazer uma cirurgia bariátrica? E é estranho às vezes, porque para gente que lida com isso no dia a dia, é muito óbvio, mas ainda essa semana eu tive pacientes assim com IMC de 48, de 50, mas doutor, será que eu preciso fazer essa cirurgia? Vamos lá, fala aí como é que você pensa. Eu acho que isso é uma dúvida bem frequente que a gente vê no nosso consultório. O paciente, eu estava na dúvida, eu não sabia se eu procurava, se eu não procurava.
eu acho que eu não sou tão obeso assim, eu acho que eu não preciso da cirurgia, então eles ficam bem na dúvida. Claro que existe uma maneira da gente calcular esse tipo de excesso de peso, coisas que a gente já comentou aqui nas nossas lives, que é o índice de massa corpórea, e dependendo do grau do índice de obesidade, do índice de massa corpórea, a cirurgia é indicada. Mas mais do que isso, eu acho que é importante a gente frisar aqui, não depende muito do seu grau de excesso de peso, se você está muito obeso ou se você está com uma obesidade leve ou grau 2 moderada. Hoje a gente avalia muito o paciente também em decorrência do tipo de problema, de comorbidade, de doença que ele tem relacionada ao excesso de peso. Então eu acho que tudo deve começar de um ponto que o paciente começa a apresentar problema de saúde, estando acima do peso, ele deve procurar um centro especializado, procurar um médico. Claro, venha procurar a gente está aberto para todos os pacientes para uma avaliação. Às vezes o excesso de peso não é tão grande, mas o paciente tem problemas de saúde que vão recomendar um tratamento cirúrgico como a melhor opção. Então, eu acho que, primeira coisa, decidir o que quer melhorar dos problemas de saúde, precisa perder peso, tem que vir procurar um centro especializado, procurar a gente para uma avaliação adequada. Bom, tem muita gente entrando agora, dando boa noite, a gente vai ser educado como manda o figurino aí. Janaína, só porque eu sou daí, hein? Janaína Neves, um oi, boa noite especial para o Rio Grande do Sul. Agora me fala aí, Janaína, de que cidade você é, vamos ver se a gente é da mesma cidade. Aliás, de que cidade você é? Onde nasceu o Dr. Nestor? Eu nasci em Presidente Prudente, estado de São Paulo. Dr. Rafael? Eu sou paraibano, né? Sou de João Pessoa, Paraíba. João Pessoa. Doutora Manuela? Itabu, na Bahia. Danão, onde você nasceu? São Paulo, aqui na maternidade de São Paulo, aqui do ladinho. Paulista. Daniel? Eu também nasci em São Paulo, no Embu das Artes. São Paulo também. Não, você já nasceu em Embu, então. Não, Embu, São Paulo. Estado de São Paulo. Estado de São Paulo. Outra coisa que eu vejo muito, Nestor, e infelizmente, para muitos pacientes, os pacientes dependem do convênio para fazer a cirurgia, né? E o convênio, ela respondeu, Rio Grande. Tenho vários amigos aí, já, né? É uma cidade muito legal. Eu sou que Santa Muito frio, né? Muito frio aí. Santa Rosa, Rio Grande do Sul. Mas tem alguns pacientes que vêm e eles falam assim, doutor, mas a minha colega de trabalho operou e ela era mais magra do que eu. Por que ela conseguiu fazer a cirurgia pelo convênio e eu não consigo fazer, né? Então, a gente já conversou isso daqui, mas vamos de novo. Existe uma regulamentação para fazer cirurgia bariátrica no Brasil pelo convênio. Não foi o doutor Nestor, não foi o doutor Rafael, a doutora, não fui eu. Não bote a culpa na gente. Essa regulamentação já está aí e ela é um regulamento da ANS. Quando vocês têm que reclamar alguma coisa do convênio, onde vocês reclamam? ANS. A mesma ANS tem essa regulamentação. Precisa ter entre 18 e 65 anos de idade, precisa ter um IMC acima de 40, se não tiver nenhuma comorbidade, ou entre 35 e 40, se for diabético, se tiver hipertensão, se tiver alguma comorbidade significativa para a saúde. As mais conhecidas são hipertensão, diabetes, apneia do sono, problemas ortopédicos severos como hérnia de disco, artrose do quadril e problemas relacionados a colesterol e triglicérides, problemas vasculares, infarto, AVC, coisas assim. Às vezes a pessoa chega, mas espera aí, mas meu colesterol é 230. Mas colesterol 230, a perícia do convênio não avalia que seja um problema sério, porque não estava nem tomando medicação,
para isso. Então tem que ter um histórico clínico de uma doença que tenha o relatório daquele profissional, do cardiologista, do ortopedista, do pneumologista, e que referende a cirurgia. Então existe um regulamento. Então uma pessoa com 35 de IMC e diabetes, ela vai conseguir a cirurgia pelo convênio. Uma pessoa com 39 e que não tenha diabetes, não vai conseguir pelo convênio. Ah, doutor, mas o convênio não vai me aprovar por uma cirurgia dessa por 3 quilos? Infelizmente, não vai. Não depende da gente. Por isso que nós tentamos aqui sempre organizar a situação de vocês, de quem nos procura para fazer a cirurgia, de uma forma que a gente veja que vai ser aprovado pelo convênio. Se a gente vê que não vai, a gente avisa, olha, eu acho que não vai passar. Mesmo assim, você quer tentar? Porque existe um problema. Se a gente manda o material para o convênio e sofre uma negativa, passa a cobrir carência de novo, vai cumprir carência para a obesidade. Só vai poder pedir a cirurgia 2 anos depois. Então, existe essa regulamentação. Agora... E também tem muitos pacientes que chegam fez o convênio com 6 meses e já sim, querem operar, né? Tem que entender que aí é outro processo. Aí tem 2 situações. Tem uma situação médica, que é isso do IMC, das doenças, e tem uma situação burocrática, né? Tem a questão da carência, que isso depende da empresa, do plano, de como foi feito o contrato. Cada vez está mais complicado isso daqui para a gente administrar, porque já não é mais assim o plano A, o plano B, o plano C. O plano B tem 52 subplanos e cada plano tem um regulamento diferente. Agora, outra coisa, Rafa, que eu queria que você comentasse, é que a gente está falando de IMC, 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 mas cada vez mais a indicação da cirurgia bariátrica está sendo independente do IMC, ou seja, o IMC está perdendo a importância e está aumentando a importância das comorbidades, das outras doenças. No começo, só se operava assim, quem tinha 180, 160 quilos. Hoje, uma pessoa com 80 quilos e IMC de 35 e pouco e diabetes faz a cirurgia. Eu acho assim, muito paciente chega para mim, doutor, acho que eu vou operar, e ele assiste e só vê muito na televisão essas coisas sobre cirurgia. Eu só vejo que a pessoa opera se tirar aquele que a gente assiste que é o quilos mortais, né, com 200 quilos, 180 quilos, e não é isso como eu estava falando. Tá cada vez mais os pacientes entendendo que não precisa chegar tanto a esse peso para operar, porque tem pacientes que têm pouco peso, não tão com 180, 150 quilos, mas tem muita comorbidade e está atrapalhando cada vez no dia a dia. Com apneia do sono, com diabetes, com colesterol, pressão alta, entendeu? Então eu acho que está cada vez mais os pacientes, e com essas lives, com a rede social, com tudo, os pacientes não estão só vendo que o obeso é aquele cara que tem 180 quilos, 200 quilos. O paciente tem indicação de cirurgia bariátrica é aquele cara que tem o IMC 85 ou acima de 40, e essas comorbidades que está puxando muito o paciente e vendo que o paciente necessita bem a cirurgia, porque a cirurgia bariátrica não é só perda de peso, é perda de peso e também tem melhora das comorbidades. O Paulo faz um questionamento ali, aonde ele pergunta da questão de soluço. Estou soluçando muito depois de comer. É normal, Nestor? Sim, olha, o normal, como a gente já frisou várias vezes aqui, é você não ter nenhum tipo de problema. Na maioria das vezes, esses soluços, tudo, estão muito relacionados, principalmente se é quando você come, na maneira que você está se alimentando. Então, você tem que revisar a sua mastigação, se você está mastigando da maneira correta, e também a velocidade que você está demorando para comer. Comer muito rápido, mastigar pouco, faz com que você tenha mais soluços. A causa mais frequente de soluço é distensão, distender muito rapidamente o estômago. E o soluço, em geral, está associado mais em comer rápido do que em comer demais. Então,
Paulo, vamos revisar o teu padrão de alimentação aí. Qual é a velocidade que você está comendo? Então aqui a gente já teve, Paulo, a gente já teve a orientação aqui de duas fonoaudiólogas. Acho que o profissional que mais entende de mastigação e deglutição é a fonoaudióloga. A Kátia e a Raíssa já nos ajudaram bastante em relação a isso. Vamos colocar o alimento na boca. Pouca quantidade, sabe? Não é aquele garfão, aquele colherão que o Danone costuma usar para comer. É um garfinho pequeno, é uma colher moderada. Há uma recomendação para comer num prato menor depois que faz a cirurgia. Então bota uma garfada na boca e vai mastigar, porque eu estava sempre perguntando assim, quanto tempo tem que mastigar ou quantas vezes tem que mastigar? E eu perguntei isso muitas vezes para as fonos, e a fono sempre falava assim, não tem a ver com tempo e não tem a ver com número de mastigadas. Precisa mastigar até que se perceba que o alimento na boca tem aquela consistência de papa e que não tem mais nenhum pedacinho. Então, dependendo do alimento, isso pode ser 15 segundos ou pode ser 45 segundos, se for um alimento mais denso, como a carne, por exemplo. Depois que está bem mastigadinho assim, engole e larga o garfo. As nossas psicólogas aqui ensinam uma técnica de largar o garfo e botar a mão embaixo da coxa, assim, prender aqui, ó. Não tira a mão daqui, não. Deixa o alimento descer, depois é que vai colocar o próximo de novo e assim por diante. Pode tomar líquido junto com a refeição? Não, nunca. Está proibido líquido 20 ou 30 minutos antes e esperar 20, 30 minutos depois da alimentação. O doutor Nestor está enfático hoje, tá? Proibido. Eu vi. Doutor Rafael, pode tomar bebida gasosa? Não. A bebida gasosa, ela não é bom também. Essa conversa de empurrar o líquido não vai. E o gás dilata o estômago, né? A gente já falou várias vezes aqui que o gás ele é péssimo para cirurgia bariátrica porque ele tem que dilatar o estômago. Outra coisa, assim, pelo menos nos primeiros 2 meses depois da cirurgia, tente evitar alimentos nos extremos de temperatura, assim, ou muito quente ou muito gelado. Pode tomar um sorvete, pode tomar um picolé, mas deixa ele derreter na boca, não vai pegar um pedaço de gelo, dar uma mastigadinha e engolir para chegar aquele gelo no estômago, porque o choque térmico pode gerar também a sensação de soluço e de mal-estar. Vim na consulta, estou fazendo minha primeira consulta para fazer cirurgia bariátrica, tenho o IMC adequado, você avaliou que é um caso de boa indicação, o paciente quer fazer a cirurgia, como é que vai seguir esse preparo, Nestor? O que vai ser pedido para ele depois? Então, quando a gente avalia que a cirurgia é indicada, tá? Então a gente vai fazer os exames que a gente considera pré-operatórios. Isso vai passar de uma avaliação cardiológica para ver se ele tem algum risco aumentado, se ele realmente pode ser submetido à cirurgia. Também a avaliação da parte respiratória, não que vá proibir ou contraindicar alguma coisa, mas para a gente ter uma noção melhor de qual vai ser o preparo pré-operatório para esse paciente. Provável nós somos uma das únicas equipes que faz esse preparo pré-operatório com fisioterapeuta. O paciente passa para ter orientação, ele começa a preparar, melhorar a capacidade pulmonar dele. Fora isso, a gente vai pedir exames para ver a parte anatômica, como por exemplo a endoscopia, para ver a parte de esôfago, estômago, a primeira parte do intestino, parte anatômica do abdômen também, exames de sangue para avaliar toda a parte clínica, metabólica, hormônios, vitaminas, que também ajudam a gente a determinar qual o melhor tipo de cirurgia para cada tipo de paciente também. Nestor, hoje uma das razões que eu atrasei um pouquinho para vir para cá é assim, todos os pacientes que passaram comigo hoje, que me mostraram a endoscopia, H. pylori positivo. Uau. E aí
o H. pylori positivo tem uma receita especial, tem que explicar melhor, é uma coisa meio complicada de tomar, então a gente sempre acaba perdendo um pouco mais o tempo na consulta. E uma das pacientes me falou assim, mas doutor, eu fui no outro médico e ele me disse que não é para tratar o H. pylori, que não precisa, que pode fazer a cirurgia sem tratar o H. pylori. Bom, assim, quem está com essa informação, na verdade, nos consensos que a gente vê sobre tratamento de H. pylori, sim, tem que ser tratado. E agora a recomendação é que se trate pelo menos 7 dias até 14 dias. Então, tem que ser tratado. Principalmente porque, consenso, né? geralmente, o H. pylori está relacionado com alterações da parte de refluxo, esofagite, gastrite, inflamação de estômago. Então, a gente trata com certeza antes da cirurgia. Aí tem um detalhe muito importante, embora a gente acredite e recomende fortemente que o H. pylori, o Helicobacter pylori, é uma bactéria que ela é uma salsichinha assim, e na pontinha dela ela tem hélice, ela tem rabinho. Então aquele rabinho ela gruda no estômago e fica ali, vivendo dentro do estômago. Então imagina uma bactéria que consegue viver num ambiente ácido, o grau de virulência que tem uma bactéria dessa. Então, quando se vai fazer a cirurgia, até por exemplo, num sleeve, de novo, a gente recomenda que trate, mas no sleeve até poderia passar o tratamento, porque você tem condição, vai tirar aquela parte do estômago e vai ter condição de fazer endoscopia e ver todo o estômago depois para ver se tem bactéria ou não. Agora, já no bypass, tem aquela parte do estômago que está exclusa, que se ficar Helicobacter pylori lá dentro, a gente não consegue mais ter acesso endoscópico para isso. Então, tem que tratar por 14 dias, tem que fazer o tratamento certinho. A gente fala assim, ó, se você tiver qualquer problema, avisa para a gente mudar o tratamento. Mas assim, alguns pacientes, como o tratamento é forte, é baseado em antibiótico, começa a doer o estômago, não consegue terminar. A gente tem que dar um jeito de mudar o antibiótico, fazer ter o plano B, o plano C, mas precisa tratar o Helicobacter pylori antes. Agora, não tem bactérias boas que também vivem no estômago? Também aguentam a Mas no acidez? intestino. A parte das bactérias boas, ela está lá no intestino. Intestinal. Lá no intestino. Onde o pH é básico. Esse tratamento não vai interferir com essas bactérias, vai interferir com o H. pylori que fica dentro do estômago. E é um tratamento bem sensível, e essas bactérias, esse antibiótico, essa bactéria é bem sensível a esse antibiótico, então não é obrigatório ter que repetir a endoscopia depois, essas coisas. Na verdade, esses exames que a gente faz, Dr. Rafael, antes da cirurgia, eles às vezes nos trazem surpresas. Então, por exemplo, nós vamos diagnosticar uma hérnia de hiato que o paciente não sabia que tinha, nós vamos diagnosticar que o paciente tem pedra na vesícula e ele não sabia que tinha. E quando a gente faz um diagnóstico desses, muda o nosso tratamento na cirurgia? Sim. Paciente que tem, a gente chega e faz uma endoscopia, o paciente tem hernia de hiato, né, e a gente tem uma indicação desse paciente de pensar em fazer um sleeve, é uma proposta a se pensar ou você tentar fazer um bypass, né, porque a gente sabe que o sleeve, a gente conversou muito aqui, que o sleeve aumenta a chance de refluxo, e a gente sempre, ou o cálculo na vesícula, apresentar o cálculo na vesícula, a hernia de hiato, a gente pensa em fazer o procedimento. A hernia de hiato fecha o hiato. Sempre é protocolo da nossa equipe fechar o hiato se tiver aberto. Corrigir a hernia de hiato. E a vesícula também a gente faz aqui também, na medida do possível, se for um paciente que tem não tanta obesidade e a cirurgia for tranquila, dá para fazer a vesícula junto com a cirurgia bariátrica. Tá? Já que a gente está falando de autorização, eu queria falar um pouco do problema que surgiu comigo hoje, que eu acho que é um problema que não é tão pouco frequente. Eu acho que ele é frequente para a gente. Eu acho que eu aqui na equipe talvez seja a pessoa que mais tem experiência com relatório para autorização de cirurgia. Eu aprendi com o Almino em 98, desde então eu faço todos os relatórios dele. Eu ia falar. Então assim, eu tenho uma paciente que ela me passou uma mensagem hoje,
assim, ela tem indicação de cirurgia, inclusive o neurologista dela pediu que ela fosse operada porque ela tem um problema de hipertensão intracraniana e que isso iria melhorar e tudo. Mas olha só, aí ela me passou a mensagem que ela deu pré-existência. Por quê? Porque ela colocou no convênio em março que tinha 100 quilos, tá? E ela quer que eu faça um relatório para ela, para o convênio, explicando que ela teve esse aumento de peso, que com 100 quilos ela tinha 32 de MC. E hoje ela tá pesando quanto? Então, hoje ela deve ter, ela tá com 37 de MC, mais ou menos. Então, assim, eu quero assim, deu pré-existência. Eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu queria que falasse um pouco sobre isso. Eu posso fazer esse relatório para essa paciente, já que ela tem um problema contratual? E outra coisa também. Perfeito. Se ela, digamos assim, se essa paciente ela entra com a liminar. Porque o convênio, nesse caso, ele está com razão, não é isso? O convênio não pode depois recorrer e ela perder? Então é isso que eu queria que você explicasse um pouco, porque às vezes foge da nossa alçada, a gente não pode fazer. Não é porque a gente não quer, porque pra gente, claro, a gente quer o melhor para os nossos pacientes. Às vezes é porque a gente não pode. Essa questão das regras da cirurgia, elas às vezes nos colocam em situações difíceis. Então, por exemplo, dentro da determinação da ANS está escrito assim: precisa, além da idade do IMC, precisa comprovar o tratamento de pelo menos por 2 anos, o tratamento clínico da obesidade. Então teria que ter um relatório do endocrinologista dizendo que o paciente fez tratamento prévio, mas não deu certo, e precisa comprovar 5 anos de obesidade mórbida. Então tem que ter um relatório, isso é a famosa curva de peso. Tem que ter um relatório de 2016 a 2020, colocando o peso a cada ano, e nesse relatório não pode ter nenhum peso com o IMC abaixo de 35 se tiver comorbidade, ou abaixo de 40 se não tiver comorbidade. E o caso que a doutora falou, eu entendi que tem esse IMC da 32. Então, se a gente fizer o relatório dizendo que tinha o mais dos 100 quilos, vai chocar com a declaração de saúde que a paciente tem. Então, isso é uma outra coisa. Todo mundo, quando entra num convênio médico, preenche uma coisa que se chama declaração de saúde, aonde você tem que falar que doença você tem, que doença você trata, que cirurgia você tem, qual é o teu peso e qual é a tua altura. Então, se eu entrei no convênio no ano passado, eu estava com 120 quilos, mas eu sabia que se colocasse 120 ia dar problema com o convênio, então eu coloquei 85. Dá 2 anos de carência, né? Eu coloquei 85. Agora eu vou fazer o relatório dizendo que estava com 120. Aí o convênio vai pegar lá, vai ver que o ano passado, no meu relatório, está com 120, porque precisa ter o mínimo do IMC de 40. Mas no peso da declaração de saúde está com 85. Isso vai dar divergência de informações. Às vezes a gente consegue acertar isso daqui, às vezes não. Porque esses relatórios, todos já estão na mão do convênio. Então a gente sempre tenta fazer o máximo possível para ajudar. Mas entenda assim, se tem uma declaração lá na mão do perito do convênio, está na mão do perito do convênio. Como é que eu vou dizer que aquela declaração não é verdade? Ela foi preenchida, e muitas vezes ela foi preenchida pelo próprio paciente. Então, isso às vezes cria algumas situações que a gente vai ter alguma dificuldade. Então, prestem atenção bastante quando for fazer declaração, qual é a informação que vai colocar ali, qual é a informação que está passando para o convênio, porque às vezes vai ficar algo lá que a gente não tem mais como mudar. E outra coisa. O cuidado que você falou em relação, eu vou colocar na justiça, e aí ele acaba ganhando, porque vai para a juíza, mas aí depois a gente já teve esse problema. Tem a vez do convênio, né? Ele tem chance
E outra coisa, E se se ela ele falar, correr e ganhar, vai ter que pagar. se ela falar que o peso estava errado, que os 100 quilos era errado, aí é fraude. Pode perder convênio. Ela perde convênio. É fraude. Isso é uma coisa bastante séria. Eu acho que sempre a pessoa ela precisa consultar um advogado da confiança dela, perguntar para o advogado qual é o risco que eu corro. Porque assim, o advogado não corre risco nenhum. O risco é do paciente. E especializado, né? Qual é o risco que eu corro de perder e ter que indenizar o convênio lá na frente? Então, quando o convênio não tem razão, quando o convênio nega uma cirurgia com um paciente que tem 42 de ILC e preenche todos os requisitos para fazer uma operação, tranquilamente você não vai ter problema. Agora, quando você está indo contra uma das regras da própria ANS, isso pode dar problema lá na frente. Então, a ANS te ajuda no que quando pode ajudar, mas essas regras podem criar alguns problemas algumas vezes. Barimetas, acho que é a Rose, né? Da Barimetas. Ela pergunta o seguinte: mito ou verdade? É melhor iniciar comendo carne vermelha para quem gosta, é claro? Ah, da refeição depois? É. Nestor? Sim. O carnívoro. A gente sempre preza, como o paciente, principalmente no início, ele não consegue comer um grande volume de alimento por refeição, então o mais importante para ele é a proteína. Então começa comendo a carne vermelha principalmente, o churrasco mal passado, né? E encheu, ok, não precisa ficar forçando para comer os outros alimentos. Então começa pela carne, que é o mais importante. Não sei porque aqui também perguntaram assim, alguém está preocupado, pediu aqui. Doutor Gabriela falou: doutor, fale por favor sobre a torção do intestino, por favor. Vamos falar. Agora, essa pergunta da Barimetas, da Rose, o que a gente conversa com as Nutris e as Nutris recomendam é exatamente o que o doutor Nestor falou. Comece com aquilo que é mais importante, no caso, a proteína. Está usando suplemento de vitaminas, de minerais, e o que a gente tem mais dificuldade de suplementação, pelo menos no começo, no pós-operatório, é com proteína. Então vamos lá, vamos começar, vamos comer a proteína primeiro, que no caso é a carne, é o frango, é o peixe, é o do vegetariano lá também, que tem lá as suas prioridades em relação à alimentação com a proteína. Tinha uma pergunta ali sobre cigarro, sobre fumar e cirurgia bariátrica. Não é uma boa combinação. Aliás, cigarro não é uma boa combinação com nada. Não combina com saúde. Nada, com Agora, nada, com vida, né? Com cirurgia é pior ainda, porque o cigarro ele atrapalha algo muito importante na recuperação depois de uma cirurgia, que chama cicatrização. A chance de ter uma úlcera do estômago é muito grande quando a pessoa fuma. É a pergunta da Juliette e Cristina. Então, existe um trabalho, Juliette, aqui, a nossa físio, a doutora Juliana Franzotti, ela já tem um trabalho, quando passa o paciente com ela que fuma, ela já propõe o trabalho dela para que a pessoa deixe de fumar. Ou, pelo menos, reduza o máximo possível o número de cigarros que fuma por dia. O ideal é não fumar. Se não for possível, a gente tem que reduzir o máximo possível. Tem muitos pacientes que... Deixa eu ver o que é a mensagem do Rafa lá. Eu falei com o Dr. Rafael, ele é incrível. Já perdeu 32 quilos. Incrível. Eu operei no final de janeiro desse ano e já perdi 32 quilos Aê! pelo método bypass. Aê! Parabéns ao Dr. Rafael. Perdeu ou não? Você é da família dos incríveis? Perdeu não, eliminou, né? Para nunca mais encontrar. Quem perde pode achar, eliminou, né? Melhor assim. E outra que ele estava falando do cigarro, a experiência que eu vejo nos meus pacientes, muitos que fumam 3, 4 cigarros por dia, 2 ou 3, acabam depois da cirurgia parando de fumar, né? Então, é um fator que ajuda o paciente a parar de fumar mesmo também. Aliás, nessa coisa de preparo para a cirurgia,
vamos falar das famosas despedidas. Agora ainda não sei que dia dessa semana a gente estava operando e eu vi o anestesista comentar comigo, ó, vocês cuidaram que vocês falam para o anestesista, que o anestesista conta tudo para a gente depois. Doutor, sabia que ele foi se despedir da churrascaria no sábado? Diz que comeu lá não sei quanto. Um quilo e meio. Olha aqui. Pós-operatório depende de uma coisa chamada cicatrização. Onde corta, onde grampeia, onde dá ponto, precisa cicatrizar. Quanto melhor estiver a homeostase do corpo, o que é homeostase? Balanço, equilíbrio, o sódio está normal, o potássio está normal, a proteína está normal, o ácido úrico está normal, o colesterol está normal. Quanto mais normal tiverem esses indicadores, melhor vai ser a cicatrização. Todos vocês sabem que quem tem o açúcar alto, o diabético, por exemplo, tem uma cicatrização pior. Então, aquela pessoa que marcou a cirurgia para daqui a 15 dias, hoje vai se despedir da cantina, amanhã da pizzaria, depois da doceria, depois vai na casa da tia Vavá, que cozinha bem, que vai fazer o jantar de despedida. Ó, vem aqui na minha casa, meu filho, que eu vou te dar o jantar de despedida para a cirurgia. Chegou no dia da cirurgia, colesterol subiu, açúcar subiu, ácido úrico subiu, a cicatrização vai ser ruim depois. O pós-operatório vai ser ruim. Então, essa não é a melhor forma de proceder. Nestor, você hoje tem alguma coisa que você não pode comer, que você comia antes? O pessoal fica preocupado, não, mas isso eu não vou poder comer, isso eu não vou poder comer. Tem alguma coisa que não pode comer depois que opera? Não, senhor. No começo, claro, vai ter algumas restrições, né? Para reintroduzir a dieta sólida, tudo. Mas aos poucos a gente libera para tudo. Claro que algumas coisas a gente pretende que o paciente praticamente não coma. Ingestão de açúcar, de bebida alcoólica, de bebida com gás. Mas em teoria, chega uma hora que está tudo liberado. Então não tem nada que você tenha que se despedir, porque você imagina que depois, nunca mais eu vou poder comer isso daqui. Isso não existe. Vai comer depois, numa quantidade menor, em quantidades moderadas, mas não tem nada que nunca mais possa ser consumido. Óbvio, o Dr. Nestor falou agora, doce, bolo de chocolate, essas coisas. Não é recomendável comer depois, mas não é proibido. Poder comer vai. Pode dar um dumpingzinho ali, alguma coisa assim. Mas não tem que ter essa neura. Não, deixa eu comer esse negócio aqui agora, porque nunca mais eu vou poder comer isso na minha vida. Tem uma pergunta da Aleteia ali, ó. A cirurgia pode trazer problemas de saúde a longo prazo? É minha paciente, vai operar. De novo, a cirurgia bariátrica, pelo menos a cirurgia bariátrica que nós fazemos aqui, ela não tem a ideia, não tem a intenção de trazer nenhum tipo de problema para a vida de ninguém. A cirurgia bariátrica, ela deve ser um bônus na vida das pessoas, ela deve ser uma coisa boa. Claro, comeu demais, comeu rápido, vai vomitar. Mas isso não é da cirurgia, isso é de comer errado. Então aí entra exatamente o que nós estamos discutindo hoje, a cirurgia bariátrica como programa. Tem orientação da psicóloga, tem orientação da nutricionista. Quer mostrar alguma coisa? E nós temos também um cirurgião operado e temos vários funcionários operados aqui na clínica, né? Se fosse ruim para os funcionários... Até a equipe multidisciplinar. Fala que quem quiser só vir em consulta. E outra coisa, né, mano? O que causa problema na saúde futuramente a longo prazo não é a cirurgia, é a obesidade, não é a doença, essa doença obesidade. Então, falando dos bottoms aí, veja, a gente tem o bottom do Outubro Rosa, daqui a pouco nós vamos ter o bottom do Novembro Azul, tem o bottom do tipo de cirurgia, tem o bottom de quantos quilos perdeu, com as borboletinhas, tem a dieta, né? Como é que consegue o bottom? Vem aqui que nós vamos dar o bottom para você. E tem que merecer também, né, doutor? Tem que merecer também. A camisa do tem exercício. A camisa para quem estiver fazendo atividade física, postar
e marcar a gente. Tem a camisa para fazer atividade física da GOC. Tem uma pessoa que mandou no Instagram que quer o Bottom porque eliminou 40 quilos. Então vai vir. Bottom mais 40. Então, Ontem o Vitor Hugo Sá, ele me mandou assim, doutor, e o meu bottom de 120 quilos? Eu falei, Vitor, eu vou ter que te dar 3 de 40. É o de 40. eu me lembro de longa data do Wilson ainda. Do Wilson, o Wilson ainda, exato. O Wilson, nosso Viu? amigão. O longa data. Manda recado. Aliás, Almino, é o seguinte, ó, tem a Meg, ela já perguntou no Insta da Gastro, no Insta do Dr. Almino, aqui é o seguinte, é comum quem faz bariátrica passar a sofrer de síndrome das pernas inquietas? Oi? Não sei porque, Olha, ela perguntou duas vezes. Como ela chama? Meg. Duas vezes Meg, é. É a primeira vez que eu escuto Também. isso daí. É. Agora sim, vamos entender um pouquinho melhor. Obesidade tem muito a ver com ansiedade, Isso. compulsão. Então a pessoa já tem a síndrome das pernas inquietas desde antes da cirurgia. Agora eu não conheço ninguém que tenha adquirido a síndrome das pernas inquietas porque fez cirurgia bariátrica. A gente tem que pensar também nas questões de deficiência de vitamina do complexo B, que é um neuroprotetor que pode gerar cãibra, pode gerar, não é exatamente perna inquieta, mas pode ter alguma alteração desse jeito. Tinha a pergunta que você tinha feito, Danon, Isso, em relação à torção Isso. do intestino depois de cirurgia bariátrica. Vejam, qualquer operação, qualquer cirurgia que se faça, pode determinar a formação de aderências. O intestino é livre dentro da barriga, ele é solto, ele anda dentro do abdômen, ele anda por onde ele quiser. Quando a gente faz uma cirurgia, ou até mesmo sem operação, uma pessoa que teve uma infecção intestinal grave, uma pessoa que teve uma queda, isso pode determinar a formação de aderências dentro do abdômen. Normalmente, essas torções, essas obstruções do intestino, elas têm relação ou com aderência ou com hérnia interna. Também no obeso, há uma grande quantidade de gordura dentro do abdômen e essa gordura ela vai ser consumida no pós-operatório. E aquele espaço onde a gordura está, ele vai ficar vazio. Então pode acontecer de naquele espaço vazio ficar um espacinho pequeno, fechado, e uma alça de intestino entrar ali, torcer e causar uma obstrução. A chance disso acontecer é bastante remota, é bastante pequena. E eu vou aproveitar aqui para fazer uma recomendação em cima disso. Quem tem algum quadro de dor depois da cirurgia, dor aguda, dor forte, procure o serviço onde fez a cirurgia. Procure alguém que entenda de cirurgia bariátrica. Porque às vezes esse sintoma inicial da dor já é alguma coisa relacionada com essa torção. Mas que você vai num especialista que é muito bom, mas ele não entende de cirurgia bariátrica. Ele não tem a vivência da cirurgia bariátrica. Então, ele vai imaginar que isso é uma gastrite, ele vai pedir uma endoscopia, ele vai imaginar que isso é pedra na vesícula e ele vai pedir um ultrassom, e ele não vai pedir o exame que mostraria aquela torção. E ele vai te medicar com uma medicação que não vai te ajudar e isso vai piorar. E daqui a pouco você está com uma dor super aguda dessa obstrução e não tem mais o que fazer que não seja fazer a cirurgia. Outra coisa, quando você tiver um quadro de dor desse, não vai no hospital do lado da tua casa porque é mais perto. Vai aonde você operou, passa com a equipe que você operou, seja examinada, seja vista por alguém que entende de cirurgia bariátrica de novo, para fazer o diagnóstico. Se tiver que fazer uma cirurgia, o quanto antes melhor. Uma cirurgia de tirar uma aderência é uma cirurgia de meia hora, no dia seguinte você está em casa outra vez e no terceiro dia a vida está normal. Ao passo que se deixar a coisa evoluir,
pode evoluir de uma forma mais complicada, de ter que tirar uma parte do intestino, de ter que fazer uma cirurgia muito maior. Então, vamos ficar de olho nisso, vamos prestar atenção, vamos voltar na equipe que fez a cirurgia, vamos voltar com alguém que entenda de cirurgia bariátrica para tomar, para que possa ter a melhor conduta em cada quadro. Quantos quilos é considerado normal emagrecer no primeiro mês de um sleeve, Dr. Rafael? Então, a média, tanto no sleeve como no bypass, a gente calcula a média de perder no primeiro mês 10% do teu peso. Tá? Então, um exemplo, você tem 100 quilos, a média você tem que perder em torno de 8 a 10 quilos, de 8 a 10% do teu peso. É uma média tanto no bypass como no sleeve. E a gente, no dia a dia, a gente vê isso, os pacientes perdendo bem essa média do primeiro mês. Mas isso tudo depende do teu peso, tá? Não vai comparar, minha amiga perdeu 15 quilos, eu perdi 10. Isso depende do teu peso para a gente calcular essa média. Bom, olha lá, ó. Nestor, vamos responder a dúvida da Rosane e Beatriz. Gostaria de saber da reversão, o cuidado é maior, a mesma coisa, que cuidado da primeira bariátrica do sleeve após 2 anos, terei que reverter para bypass por causa de hérnia de hiato e refluxo fora do controle. Rosane, você não estava na live da semana passada, hein? Depois, ó, a tua nota vai ser baixa, vou te dar a nota vermelha. Ou você, na hora da live da semana passada que a gente estava falando com isso, você se distraiu aí no telefone. Ou no intervalo. Na semana passada, nós conversamos sobre cirurgia revisional. E cirurgia revisional existe reversão, correção e conversão. Então, o que você vai fazer agora não é uma reversão, a não ser que você queira engordar tudo de novo. Mas o doutor Nestor vai explicar isso para você. Nestor, ó, ela tem sleeve com hérnia de hiato, refluxo e vai ter que rever a cirurgia dela. O que ela tem que fazer? Bom, a primeira coisa que eu gostaria de falar é o seguinte: a cirurgia, antes de ser realizada, a gente estava conversando de pré-operatório, o paciente tem que ser bem avaliado. Por quê? Para saber se tem refluxo, saber se já tinha hérnia de hiato, se ela tinha sintomatologia de refluxo, porque cada vez mais nós estamos vendo casos como esse. Paciente que faz a cirurgia de gastrectomia vertical, o sleeve, começa a ter um refluxo incontrolável, muitas vezes já com alteração da parte anatômica de mucosa gástrica do esôfago. Então a gente tem que prestar bastante atenção na hora de indicar a cirurgia. Quando isso acontece, mesmo com uma boa indicação do procedimento, então tem que se pensar numa alternativa cirúrgica para corrigir. E é o que o Dr. Almino acabou de falar. É uma conversão da cirurgia de sleeve, tá, para a cirurgia de bypass. Porque o bypass é uma cirurgia que vai melhorar o seu refluxo. Como você tem hérnia de hiato, já também vai fazer a correção dessa hérnia de hiato. Tá? Cuidados que você tem que ter. O que é reversão, Nestor? Reversão é quando você tem uma técnica cirúrgica e a gente vai voltar a sua anatomia ao normal. Então, em teoria, o sleeve não é reversível. Então, você não poderia reverter a cirurgia de sleeve, porque o pedaço do seu estômago que foi retirado, isso não existe mais. Tá? Cuidados que você vai ter que ter nesse tipo de cirurgia são cuidados praticamente iguais à cirurgia que você fez de sleeve. Então vai ter que fazer todo o preparo pré-operatório, toda a parte nutricional, parte de preparo respiratório, endócrino, a parte cardiológica, exames da parte anatômica e depois toda a dieta líquida, fazendo os líquidos devagar, evolução da dieta, tudo da mesma maneira. Então, em teoria, você vai ter cuidados iguais à primeira cirurgia que você teve. Então, para deixar claro, Rosane, se você fosse fazer um outro sleeve, ou seja, você tem um sleeve, se viu que tem ali uma parte do estômago que dilatou, que vai melhorar o teu sleeve, vai corrigir o teu sleeve. Isso é uma cirurgia de correção. Se você tem um bypass, aonde
tem uma hipoglicemia ou uma anemia intratável e vai reverter o processo ao normal por causa disso, então isso é uma cirurgia de reversão. O que você vai fazer saindo de um sleeve, indo para o bypass, é uma cirurgia de conversão. Eu tenho uma pergunta aqui, que tem uma paciente que já perguntou 2 vezes. Samantha, trabalho com telemarketing. Depois de quanto tempo posso voltar a trabalhar? Quanto tempo depois da cirurgia, eu acho, né? Então, assim, eu oriento, eu converso 15 dias, né? eu converso com os pacientes assim, se ele conseguir no trabalho fazer a dieta, fazer alguma caminhada, eu não vejo o problema, né? Parece que fica muito tempo sentado. Esse é o problema. Esse é o problema, que ela fica O cara não tem tempo de lanchar também, eles não têm direito a sair. O telemarketing é meia hora para comer rápido, então assim, ela não vai ter tempo de fazer bem a dieta, caminhada, fazer o respirão, então pode até trabalhar um pouco. Acho que depois de 20 dias, a gente pode 15 dias, 20 dias para ela fazer. Eu tive paciente que trabalha em telemarketing, ela me pediu que eu fizesse um relatório só para que ela pudesse ter um intervalo pequenininho, que ela pudesse comer alguma coisa. Então Mais intervalo. Mas isso é uma coisa que eu acho que você precisa discutir com a Nutri. Isso, mas é a nutricionista que fez também. A Nutri tem que orientar. Veja, eu vou passar 6 horas trabalhando e eu tenho 20 minutos no meio dessas 6 horas para fazer um break. Exatamente. O que eu posso comer nesse período? Uma vitamina, um iogurte, tem que ser alguma coisa assim. Com esse período não dá para sentar para comer comida, né? Então, isso é algo que tem que ser combinado com a Nutri. Aliás, é interessante vocês falarem, já que estamos falando da cirurgia do preparo e tal, da equipe multidisciplinar que nós temos aqui na Gastro, né? Então, Todos, enfim, isso é eu não importante. expliquei bem. Na verdade, eu só autorizei o intervalo. Quem disse como tem que comer, a nutricionista que fez isso. Ela fez um relatório de como teria que ser o intervalo e que tipo de alimento ela poderia comer. Porque a gente tem pacientes que voltam a trabalhar com 7, 10 a 15 dias depois da cirurgia, mas são pessoas que conseguem fazer a dieta. Esse pessoal do telemarketing é meio complicado, entendeu? Porque o chefe não deixa, não pode levar líquido lá. Então, esse paciente no começo que precisa fazer uma hidratação muito boa, que está perdendo bastante peso e está com a dieta só líquida, então é muito difícil ele voltar a trabalhar com 7, 10 dias logo no pós-operatório, como outros pacientes que fazem trabalho em computador em casa, em escritórios, e consegue fazer essa dieta e para um pouco, dar uma caminhada, porque ele não pode passar 6 horas, 5 horas parado, sentado, sem tomar vinho. Agora, eu acho que sempre temos que aproveitar os questionamentos para deixar algumas coisas claras. O pós-operatório da cirurgia bariátrica não é um pós-operatório para ficar deitado na cama em repouso. Doutor, preciso fazer repouso? Não. Tem até uma célebre história de um doutor aí que manda tirar a cama do quarto. Sabia dessa, não? Não, é verdade? É um cirurgião bariátrico que ele manda tirar a cama do paciente do quarto. Fica a poltrona e uma cadeira. O paciente só pode estar sentado, ele não pode deitar. À noite tem que dormir sentado. A gente não chega a recomendar isso, muito bom, mas assim, precisa... É um pós-operatório ativo, tem que andar, tem que andar no mínimo 1 hora por dia, pode andar na esteira, pode fazer aquela bicicleta de poltrona, assim, pode fazer. Então é um pós-operatório que a pessoa precisa se exercitar, e logo que possa, academia, atividade um pouquinho mais intensa. Vamos responder a dúvida da Sônia, Nestor. Você já viu algum paciente rejeitar grampo? Já ouviu falar dessa história alguma vez? Não, os grampos que a gente usa, cada vez são mais modernos os equipamentos, então eles foram cada vez sendo melhores, hoje são grampos de titânio, muito pequenos, né? Então a gente não vê nenhum tipo de rejeição. Então eles não são detectados em corte de metal, essas coisas, nada. O único jeito que vai ver é quando se fizer um exame de imagem bem importante. Talvez em raio-x, radiografias nem ache, mas em tomografia computadorizada, ressonância magnética, ele vai ser detectado. Não que não possa fazer o exame, pode, mas vai ser visível. Eu já vi, e faz muito tempo que eu não vejo, mas eu já vi rejeição a fio. Então, antigamente se usava um fio que chamava algodão. Então eu vi alguns pacientes que rejeitaram
rejeitavam esse fio. Catiguti também, mas são fios que a gente faz já há muitos anos que nós não usamos. Hoje, os fios que a gente usa, eles não existe a possibilidade de rejeição e tampouco com o grampo. O grampo eu nunca vi história de rejeição. O material do grampo é uma liga de titânio, é o mesmo material daquelas próteses que se usa para perna, para joelho, para articulação de quadril, para ombro. Então é um material que ele é feito para não ter nenhum tipo de rejeição. Quem já fez sleeve, dúvida da Vera, e bypass e não perdeu peso, tem mais alguma técnica a fazer para perder peso? Vera, a tua pergunta ela é uma pergunta boa, a gente ouve essa pergunta direto, né? Sim, o Dr. Nestor já comentou um pouquinho disso. Agora sim, Vera, quando a gente vai enfrentar uma cirurgia, uma situação dessa de cirurgia revisional, a primeira coisa é identificar assim, o que deu errado da primeira vez? O que a gente pode fazer melhor agora? Nós conseguimos entender o que poderia ter sido feito diferente, porque é isso que vai nos fazer melhorar o resultado. Não adianta fazer uma nova cirurgia e acontecer a mesma coisa que aconteceu na cirurgia anterior. A gente precisa fazer algo diferente. Pessoal, a gente está se aproximando de 1 hora. Passa muito rápido, hein? São 8h15, a gente não conseguiu nem chegar na cirurgia, nós só discutimos pré-operatório, discutimos algumas dúvidas. Nós agradecemos muito as dúvidas que vocês mandam para cá, as sugestões. Infelizmente a gente não consegue ler todas, são muitas. A gente entende que essa atividade da GOC-Line é uma coisa importante, porque pode ajudar pessoas que agora estão com dificuldade de informação, estão com dificuldade de acompanhamento por toda a situação relacionada ao Covid. A gente queria muito agradecer a presença, a participação de vocês. Quarta-feira que vem tem outra GOC Live, onde nós vamos falar das técnicas cirúrgicas, então, da decisão de uma de outra, como é que é uma técnica, como é que é outra, o que se pode esperar do resultado de cada um. Um grande resto de dia, né? Um bom jantar para todos, uma semana abençoada aí para todo mundo, para todas as famílias de vocês. Nós estamos aqui sempre de braços abertos e tentando receber todo mundo da melhor maneira possível. De novo, boa noite, obrigado e espero vocês e muito mais gente aqui na próxima quarta-feira. Um beijo no coração de todos. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.